Olá, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui comigo em mais um episódio do Léo Santos Podcast. É um lugar onde nós falamos sempre sobre carreira, negócios, empreendedorismo, tudo que circula em torno disso. Nós temos diversos conteúdos aqui gravados com profissionais, pessoas bastante relevantes nas suas áreas de atuação, líderes e empresários de grandes organizações. Então eu convido você a acompanhar esses conteúdos. São conteúdos diversos de homens e mulheres que batalharam e alcançaram grandes posições de destaque em suas áreas de atuação e que tem muito a nos ensinar, tanto lições de vida, lições de resiliência, de crescimento educacional, mas também lições de estratégia, de ações, de tomadas de decisão que são importantes para determinadas posições, para que nós possamos alcançar sucessos, resultados, crescimento. Nesse novo capítulo, como você pode ver, tem vários conteúdos aqui criados por mim que falam sobre a minha trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional, um pouquinho do que eu conheço, alguns insights sobre visão de mundo, visão de negócios, sobre visão de oportunidades de negócio, sobre a minha área de atuação específica hoje, que é estratégia, vendas, negócios, crescimento empresarial, sempre no contexto do que eu faço, mas também um pouco do repertório que eu pude adquirir ao longo do tempo, baseado em experiências que pessoas viveram, situações que eu vi, não necessariamente eu vivi, eu estive interagindo, mas eu vi acontecendo, pessoas que passaram pela minha vida ou que passam pela minha vida e que me trazem muito conhecimento, e eu compartilho aqui com vocês, porque talvez essa lição possa ser útil para você, para alguém da tua família, para algum amigo, ou para alguém que eu nem conheço, nem sei quem é, mas que vai ter algum impacto e vai ajudar em alguma área. E hoje eu quero falar sobre uma lição que eu aprendi muitos anos atrás. Graças a Deus eu tive a oportunidade de e saber quem eu de fato sou, qual é a minha identidade, o que me define, o que vai me fazer de fato ter sucesso ou não, e algumas coisas que não vão determinar quem eu sou, o que eu farei, aonde eu chegarei. E isso envolve várias áreas, mas eu vou compartilhar aqui com vocês uma área específica que é muito legal, e se trata de uma experiência que um amigo meu do Rio de Janeiro compartilhou comigo. Esses dias estava no telefone com um colega, né? E esse amigo disse assim: Léo, você trabalha em São Paulo, numa grande empresa, exerce uma função de destaque, está todos os dias em reuniões com executivos, com empresários, e você vive em São Paulo. Isso exige que você esteja muito bem vestido, bem alinhado, com roupas boas, porque a imagem vende. E como é que é para você administrar tudo isso? Porque tudo isso é muito caro. E quando eu olho para a nossa vida, a gente tem que ganhar dinheiro para viver, para ter acesso àquilo que nós desejamos, para viabilizar descanso, no futuro ter uma aposentadoria, para viabilizar algumas realizações na nossa vida, mas a gente tem que guardar um pouquinho de dinheiro também. E quando a gente vive num mundo que é pautado em imagem, fica muito difícil cumprir tudo aquilo que seria o ideal. E como você vive em São Paulo e vive toda essa dinâmica, essa sistemática, eu gostaria de ouvir de você como que você vive em meio a essa pressão de ter que fazer tudo isso. E eu perguntei para ele assim, meu irmão, me diz quanto é que você paga pela sua camisa. E ele me respondeu, Léo, tem até vergonha de falar quanto que eu pago na minha camisa, porque eu só compro camisas em lugares promocionais, né? Então eu tenho vergonha de falar para você o quanto que eu pago. Falei, não, meu irmão, por favor, fica à vontade, fala aí, quanto que você paga? E ele me respondeu, R$ 250. Falei assim, cara, eu não tenho coragem de comprar uma camisa de R$ 250. Eu acho caríssimo.
Eu gosto de comprar camisa e pagar 80, 100 reais numa camisa. Tem uma outlet perto da minha casa, que é uma outlet muito boa, se chama BBB, fica em Budas Artes. E é uma outlet de altíssimo nível, que, na minha opinião, ela é igual à outlet que tem lá em Miami, lá em Orlando. É os mesmos moldes. E tem camisas, camisetas, calças de altíssimo nível por um preço justo. Justo para quem? Para mim. Não justo para o que os outros acham justo. Justo para mim. E eu gosto de comprar lá, porque eu tenho uma ideia do que é justo para roupas. Então eu já quebrei ali essa concepção de pressão que o mundo exige nesse momento. Falei assim, para você R$ 250 é barato e para mim é caro. Eu já paguei R$ 250 numa camisa. Uma vez achei um camiseiro indicado pelo meu grande amigo Evandro, e ele falou, poxa, achei um camiseiro muito barato. Um cara que faz camisa sob medida, mede você, faz uma camisa super bonita com algodão diferenciado e R$ 250. Eu falei, topo, aí eu topo, porque aí vai ser uma camisa personalizada, bonita, com tecido bom e feito sob medida, vai caber perfeitamente no meu corpo. Eu topo. Mas se eu for ao shopping, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, comprar em shoppings, mas é uma coisa minha, qualquer loja hoje em dia, uma camisa padrão, que talvez não vai caber 100% em mim, do meu jeito, do meu gosto, com o meu corpo, ou não vai ser a cor que eu quero, ou não vai ter a gola que eu quero, não, mas vai servir, padrão é 200, 250, 150. Então, quando esse meu amigo me indicou, eu falei, ó, eu topo, eu comprei algumas lá. Então, eu falei para esse meu amigo do Rio de Janeiro, eu já comprei, mas não costumo comprar lá na BBB, que é a outlet, e recomendo vocês irem lá conhecer, porque é maravilhosa. A mesma coisa acontece para tudo o restante. De fato, viver em São Paulo exige que você esteja bem vestido, em qualquer lugar. Você estar bem vestido abre portas. Você estar bem vestido quebra barreiras. Infelizmente, o mundo ele é baseado em imagem. E se você estiver mal vestido, se você não estiver apresentável à altura daquele ambiente que você deseja estar inserido para fins de fazer negócios, isso vai ser uma barreira. Isso pode representar uma quebra no primeiro momento que você está começando uma relação comercial. E a primeira aparência é a que fica, não só do ponto de vista de fala, de conhecimento, de atitudes, de comportamentos, mas também sobre a questão física, sobre a sua vestimenta. Então, se você está com uma roupa amassada, uma roupa fora do teu tamanho, uma roupa que não combina, infelizmente, isso vai trazer ali uma concepção por parte das pessoas, um preconceito. Pode ser um preconceito positivo ou negativo, mas geralmente é um preconceito negativo. E isso pode impactar os lugares onde você quer chegar, os negócios que você deseja fazer, as pessoas que você quer se conectar. De fato, isso tudo muda muita coisa. Mas essa pressão não pode determinar que você sangre você mesmo para vestir uma roupa cara. Uma roupa de de milhares de reais. Você se vestir bem não tem relação com você vestir caro. Então você pode muito bem olhar na internet boas combinações. Hoje, com o Instagram, você tem acesso a grandes estilistas, a grandes pessoas que trabalham com moda masculina e feminina e te dar instruções de como fazer combinações de roupas. Você tem grandes varejistas internacionais, outlets que vendem roupas de altíssima qualidade, roupas até mesmo de marcas por preços justos. Você consegue fazer combinações com as próprias roupas. Durante muito tempo,
quando eu ainda não tinha tantos recursos, eu fazia grandes combinações com as minhas gravatas. Então eu tinha várias gravatas diferentes, e essas gravatas, como eu trabalho de terno, eu tinha poucos ternos e eu tinha muitas gravatas. Então eu fazia muitas combinações de gravatas, eram gravatas que combinavam com a minha roupa e que elas eram diferentes das gravatas tradicionais que a maioria das pessoas utilizavam. Então eram gravatas com estampas clássicas, mais diferentes do tradicional, que era de uma única cor. Então isso chamava atenção. Então o fato de eu estar com o mesmo terno não chamava mais a atenção das pessoas. As pessoas falavam, nossa, você está elegante, que gravata bonita. Depois eu passei a utilizar um outro elemento também clássico, que era o lenço no paletó. Então eu ficava sempre fazendo grandes combinações com um baixo custo. E isso tudo virou a minha identidade. E eu achava elegante, eu achava bonito, as pessoas abriam as portas, achavam aquilo muito elegante, e eu nunca me rendi à pressão de ter que investir muito em roupas, em sapatos, em coisas muito caras, porque aquilo não era necessário. O sapato de 200, 300 reais atende igualmente o sapato de 2, 3 mil reais. O terno de 800 reais, 700 reais, 500 reais, 1.000 reais, ele atende tão bem quanto o terno de 5 mil reais, de 7 mil, de 10 mil. Então, não importa qual é a marca da roupa que você está usando. Não importa se você tem 2, 3 ternos ou 10 ternos. Se você tem 50 combinações de roupa ou 5 combinações de roupa. Você tem que estar, obviamente, higiênico, roupa limpa, roupa passada, bem alinhada, de acordo com o público que você vai conversar, aderente, conectado, porque isso é fundamental. Se você trabalha no mercado financeiro, você dificilmente vai ir trabalhar de bermuda e chinelo. Isso daí é vestimenta para quem tem um clube de beach tênis. Se você trabalha numa startup, talvez você possa ir trabalhar de bermuda, tênis e camiseta. Mas se você trabalha no mercado financeiro, é esperado para o mercado financeiro que você esteja de terno. Talvez hoje em dia sem gravata, mas uma roupa alinhada, uma roupa social. Se você trabalha em uma firma de auditoria e consultoria, o público espera uma seriedade, um conservadorismo que represente aquele consultor. Um sujeito que chega com uma roupa mais formal, a depender da empresa você tem um pouco mais de flexibilidade ou não, mas o seu cliente, ele vai esperar que você seja uma pessoa um pouco mais séria, uma pessoa um pouco mais conservadora, alguém que chegue com uma roupa social, uma roupa que converse com quem você é. Então, esteja alinhado ao que o seu mercado exige, tenha uma roupa boa, uma roupa de qualidade, uma roupa limpa, passada, uma roupa combinando, uma roupa que converse com o setor que você trabalhe, mas também converse com ela mesma, que não seja extravagante, que não exponha partes sensíveis do seu corpo, uma roupa que esteja adequada, e não se renda a marcas, a coisas caras, porque isso não vai te abrir portas. Isso não vai te abrir portas. Ninguém vai te contratar pelo sapato que você usa e pela camisa que você usa, pelo terno que você usa. As pessoas vão te contratar pelo conhecimento que você tem, pela reputação que você tem, pelo conhecimento que você pode agregar, pela entrega que você pode ter. Se você estiver convicto disso, se você entender que sua identidade não está atrelada a um bem, e sim a quem você é, ao que você faz, ao que você entrega, a forma, aos valores, aquilo que você não abre mão, aos seus valores essenciais, a roupa vai ser secundário. Então eu compartilhei com esse meu amigo, olha, eu entendi há muitos anos atrás, graças a Deus, que o que me define não é a roupa que eu tenho, não é o sapato que eu tenho, porque sempre haverá alguém mais rico, sempre haverá alguém milionário, alguém que eu não vou competir, alguém que eu não vou conseguir impressionar, porque essa pessoa já tem muito. Então eu tenho que
ter tudo isso que eu mencionei, estar alinhado, bem vestido, organizado, com as roupas conversando com elas mesmas e também com aquilo que eu faço. Mas eu não preciso tirar um dinheiro importante que vai ser para minha reserva de emergência, que vai ser para minha poupança, que vai ser para minha aposentadoria, que vai ser para o meu lazer, para eu investir em algo para impressionar alguém, porque eu estou num sistema onde tem muita gente preocupada com imagem, porque tem muita gente pagando R$1.000 num tênis, R$2.000 num tênis, R$5.000 num terno. Muitas vezes essas pessoas que estão rendidas a uma pressão social, elas estão na outra mão sufocadas financeiramente. Tem pessoas que têm condições e capacidade de bancar por roupas muito caras? Tem. E ótimo para elas, tá tudo bem. E tem as pessoas que não têm condições e capacidade financeira, mas mesmo assim se enforcam para viver como as que têm? Existe. Qual é o problema disso? Você se render a essa pressão social. O problema é que você não tem boas ideias por isso, você não fica mais inteligente por isso, você não cresce sua reputação por isso, as pessoas não confiam mais em você por isso, você não consegue ter uma reserva de emergência, você não consegue guardar dinheiro para o seu futuro, você não consegue ter lazer, você não consegue ajudar pessoas com aquilo que você ganha, você não consegue ter tranquilidade e segurança, de modo que tudo isso impacta também no desenvolvimento pessoal. Isso tudo faz você ficar tão refém à pressão que essa pressão ela internaliza em você. É uma pressão tão sufocante que você para de ser criativo, para de ter boas ideias, para de pensar nas pessoas, para de pensar no bem-estar do coletivo. Você começa a viver pressionado, sempre atrás do dia 25, que é o dia que vai cair o salário, sempre atrás do pagamento das dívidas, sempre estressado, sempre irritado, sempre muito chateado, não consegue ter felicidade na sua vida. E nós precisamos ter uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida confortável, uma vida agradável. E para isso, você precisa esquecer essa pressão social. E eu compartilhei isso com o meu amigo, junto com uma experiência que eu tive, que foi uma das experiências mais legais da minha vida. Foi a experiência de um dia ter almoçado com alguns bilionários. Teve um dia em que eu ganhei o presente do meu chefe, que por sua vez ganhou esse presente de um cliente que ele é conselheiro. Os dois juntos, nosso cliente recebeu esse presente, e esse cliente infelizmente não poderia participar dessa ocasião, e perguntou ao meu chefe, que era o conselheiro dele, se ele poderia participar representando o cliente, e ele disse que também não, porque estaria ausente numa viagem, mas disse, eu tenho a pessoa ideal para nos representar, é o Leonardo. E essa representação se daria em um almoço, em que eu iria representando o nosso cliente, que é um cliente muito capitalizado, um grande empresário brasileiro, e era um almoço em um dos principais bancos de investimento do país, que é o BTG Pactual. Este almoço era um almoço privado, com alguns grandes investidores institucionais, empresários que detinham muito recurso, muitas operações com aquele banco, e também alguns fundos de investimento que também administravam ali dinheiro de outras pessoas junto àquele banco, né? Investiam junto àquele banco. E eu fui presenteado por eles, eles me escolheram para representá-los neste almoço. Então, num dado dia, eu fui, no dia do evento, fui recepcionado por um banqueiro, me recepcionou,
me deu toda a atenção, explicou que no horário marcado haveria o almoço numa sala privada, que teria a palestra de um ex-ministro que era sócio do banco, uma palestra sobre economia, sobre aspecto político naquele momento do país, e teria também 2 apresentações. Uma de um dos principais acionistas do banco, que é o André Esteves. Se você procurar aí na internet, você vai ver que essa pessoa detém um patrimônio superior a 30 bilhões de reais, e o presidente do banco, o Roberto Sallouti, que se você também procurar, ele detém aí, segundo as pesquisas, um patrimônio de alguns bilhões de reais também. E eu não sabia que seria um almoço tão importante assim. Eu sabia que seria um almoço importante, obviamente, porque eu estaria representando um importante cliente de atuação nacional, relevante, que o meu chefe, que é o presidente do escritório, havia me direcionado para atuar, mas eu não sabia que seria uma coisa tão privada, exclusiva. E fomos à sala, ele me direcionou, e havia ali 12 pessoas. Eu sentei ao lado do presidente do banco, havia uma placa com o nome da empresa, o meu nome, e almoçamos durante 1h30, houve ali uma palestra sobre, enquanto almoçávamos, né, uma apresentação rápida sobre o cenário político naquele determinado momento, depois o André falou sobre o cenário econômico, os potenciais de investimento Brasil, exterior, e depois o Roberto falou um pouco sobre a atuação do banco, a importância de todos aqueles representantes ali com o seu relacionamento junto ao banco, e eu tive essa tremenda oportunidade de participar aí ao lado, literalmente ao lado. E durante aquele almoço eu tive vários insights, vários aprendizados, várias lições, foi uma riqueza tremenda, foi 1h30 ali de grandes aprendizados. E um dos aprendizados que eu tive foi exatamente esse que eu mencionei há pouco, que eu compartilhei com meu amigo, que foi o seguinte: eu não estava ali pelo sapato caro, pela roupa cara, ou pelo carro que eu tinha, ou pela casa onde eu morava. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa simples, eu moro na cidade de Osasco e pretendo, se Deus desejar assim, morar até o final da minha vida na cidade que eu amo, onde minha família vive, onde eu me sinto bem. Embora eu viva num ambiente empresarial bastante sofisticado, que esteja alinhado e entregue para muitos empresários de grande relevância, eu sei quem eu sou e eu não sou diferente disso. E naquela ocasião eu pensei, eu não estou aqui por quem eu sou, pelo que eu tenho, e sim por quem eu sou. Eu sou essa pessoa que eu tenho a reputação reconhecida por outras pessoas, eu tenho o reconhecimento de determinadas pessoas, muitas delas capitalizadas, pessoas muito ricas, pessoas relevantes, pessoas influentes no cenário empresarial brasileiro. Elas confiam que eu sou uma pessoa à altura do que elas imaginam para representá-las num almoço dessa natureza. Então eu não teria condição jamais de pagar para estar ali, eu não teria recursos jamais para fazer parte daquele ciclo como o ativo principal, eu não teria nada a impressionar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas são pessoas muito relevantes. Tanto em questões monetárias, são pessoas bilionárias, mas também são pessoas que têm um impacto social em nível mundial. Não teria o que eu pudesse fazer que as impressionaria em termos de bens. Mas a minha reputação, o meu conhecimento, a minha dedicação, as minhas ideias, quem eu sou, o que eu faço, como eu faço, para quem eu faço, e como eu faço isso de maneira simples, de maneira humilde, de maneira a entregar a qualidade que se espera para as pessoas,
me colocando no meu lugar adequado, mas também mostrando que eu posso ter a possibilidade de representá-las em outros lugares. Isso fez com que abrisse a visão de duas grandes pessoas que eu admiro muito e me concederam essa possibilidade de almoçar com bilionários, ouvir pessoas muito relevantes na sociedade, sobre aspectos muito relevantes para o mundo empresarial, mesmo sem eu ter os recursos. Então, eu compartilhei essa história com meu amigo do Rio de Janeiro e ele me respondeu: Léo, que grande lição. Isso, mesmo eu chegando aqui quase aos 40 anos, me trouxe uma lição muito valiosa. De fato, a pressão social não pode nos fazer mudar quem somos, o que fazemos, o que queremos, os nossos valores. Lembre-se, o ambiente social, ele muda o nosso conhecimento, as nossas habilidades, as nossas entregas. Quando nós estamos inseridos num ambiente social evolutivo, de crescimento, de expansão, de rapidez, de agilidade, de sofisticação, isso expande nossa visão de mundo. Isso expande aquilo que nós temos. Então, se eu tenho uma limitação de conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Se eu tenho uma limitação educacional, eu vou buscar educação. Se eu tenho uma limitação de sofisticação, eu vou buscar sofisticação. E hoje o acesso está gratuito. Hoje o acesso está livre. Via YouTube, via ChatGPT, via Gemini, via várias outras plataformas de inteligência artificial, via Google, via redes sociais. Hoje você consegue ter acesso a tudo que você precisa para você crescer nas áreas que você precisa crescer, nas áreas que você deseja crescer. Você consegue investir tempo e energia sem gastar dinheiro para você ter acesso a isso tudo. Agora, você não pode ser refém da pressão social para mudar quem você é ou ter coisas que você não tem porque você está nesse ambiente. Aquilo que é o intangível, que ninguém te tira, que é o conhecimento, suas habilidades, suas técnicas, suas competências, isso você tem que ir atrás. Isso só depende de você. Aquilo que você acha que vai te abrir portas por você ter alguma coisa, isso não vale de nada. Isso eu garanto para você. Todas as portas que foram abertas, graças a Deus, na minha vida pessoal e profissional, não foram pelo meu carro, pela minha casa, pelas minhas roupas, nem pela minha conta bancária. Elas foram abertas pelos meus relacionamentos, que foram construídos com base em reputação, com base em confiança, com base em amizade, com base em entrega técnica, com base em humildade de reconhecer que muitas vezes a gente não tem condição de fazer determinadas coisas, com base em transparência. Esses comportamentos, esses fatores abrem portas. E tudo isso feito de maneira organizada, de maneira sincronizada, de maneira natural, de maneira verdadeira, isso faz com que você tenha bom networking. O networking que muitas vezes pessoas falam que você tem que pagar para acessar. Talvez você tenha que pagar um curso, talvez você tenha que pagar uma mentoria, talvez você tenha que pagar uma consultoria, talvez você tenha que pagar a prestação de um serviço para acessar determinado conhecimento. Mas de maneira geral, com esses comportamentos que eu mencionei, com esses fatores que eu mencionei, você consegue estabelecer essas relações. Eu convido você a acessar a lista de pessoas convidadas aqui no nosso podcast. Está aqui no YouTube, tem uma categoria só de entrevistados. Olhe cada uma dessas pessoas, presidentes, diretores, empresários, executivos, pessoas relevantes nas suas áreas de atuação. Todas essas pessoas não me cobraram para estar aqui. Não paguei para elas estarem aqui. E eu também não falei para elas que eu era uma pessoa relevante, uma pessoa rica, uma pessoa milionária e por isso elas deveriam estar aqui porque elas teriam ganho. Não. Nós estabelecemos uma conexão. Uma conexão de valores, uma conexão de princípios, uma conexão de troca, uma conexão que envolve um networking saudável. E todas elas estiveram aqui sem comparações, simplesmente com a humildade e gentileza de se colocar à disposição de compartilhar um pouco daquilo que elas têm, franquear um pouco da reputação que elas conquistaram, compartilhar um pouco do conhecimento que elas adquiriram.
informar um pouco das dificuldades que a gente tem ao longo da nossa trajetória. E uma das dificuldades que muitas pessoas têm é, de fato, sair dessa bolha, dessa pressão e viver quem elas realmente são. Encontrar sua real identidade, sua verdadeira identidade, quem elas são de verdade, para que elas possam dar um passo mais sólido, um passo que não soe falso, que não soe quem ela não é. E assim, você, eu e todas as pessoas que estiverem com clareza, com os pés no chão e buscando verdadeiramente agregar, contribuir, ser transparentes, entregar um conhecimento que mude o contexto, elas serão valorizadas e elas também valorizarão. E sairão rapidamente dessa pressão social que nos afoga e vão possibilitar emergir para respirar e dar um próximo passo nas suas vidas. Então eu desejo que esse conteúdo, que fala um pouco sobre uma experiência pontual da minha vida profissional, que me expôs de uma situação muito bacana, muito gostosa, uma experiência interessante, que foi um almoço com bilionários, possa representar a você também a possibilidade de você aprender um pouco mais sobre isso, não ser refém das pressões sociais e aprender a aproveitar as oportunidades que são colocadas na sua mão. O fato de eu estar nesse almoço com pessoas bilionárias não significou nada pelo fato delas terem dinheiro, mas significou pelo conhecimento que elas tiveram e o acesso que eu tive a esse conhecimento, a esse relacionamento, a esse networking que é muito exclusivo. Então, para mim, foi uma grande riqueza, um grande reconhecimento, e eu fiquei muito feliz, e isso validou ainda mais as minhas crenças e os meus valores. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que ele te ajude, ou que ele possa ajudar alguma pessoa do teu relacionamento. Então eu compartilho aqui um convite. Pegue esse link, envie para pessoas que você acha que tem que ouvir esse conteúdo, envie para pessoas, seus colegas de trabalho, que sejam curiosas por insights, por novidades, por temas dessa natureza. E, antes de encerrarmos, convido você a se inscrever no nosso canal, gostar aqui do nosso conteúdo, ativar o sininho, porque toda semana a gente tem um conteúdo de alta qualidade para compartilhar com você. Meu muito obrigado e até mais.